Felizes com o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Pai, a sua presença já se faz presente neste lugar. A tua presença já se faz presente neste ambiente. Nós somos gratos. Nós somos gratos, Jesus, porque o Senhor já se manifestou em nosso meio. Em nome de Jesus, continue a fluir, continue a manifestar, continue a operar o teu poder, Jesus. Que a tua palavra traga vida, traga cura, nos restaure, nos transforme nesta noite. Em nome de Jesus, não pela nossa vontade, mas pelo teu querer. Então direciona-nos, ó Deus, ministra o nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nós achamos que seja bom, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem para saciar a nossa fome, aquilo que o Senhor tem para tocar os nossos corações nessa noite. Nós clamamos, vem e faça o teu querer, flua com a tua vontade em nome de Jesus. Amém? Está muito fraco esse amém, meu Deus do céu. Amém, igreja? Glória a Deus. Confesso que por alguns dias tenho perguntado, Senhor, o que tu queres, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer ministrar a nós. E ainda hoje, durante a ministração do culto, durante a manhã, enquanto eu ministrava a palavra da manhã, o Senhor falava ao meu coração sobre o que deveria ser ministrado no culto da noite. Às vezes, normalmente não é simples falar assim, Deus, eu tenho várias palavras, eu vou buscar várias coisas, a gente fica assim, Deus, às vezes a gente não sabe, às vezes a gente coloca numa situação de falar, Senhor, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer falar, e eu estava com uma passagem, com uma palavra para o culto da manhã, mas o Senhor ainda estava falando assim, olha, não é essa a mesma palavra à noite. Eu disse, Senhor, mas e agora, Senhor? Já é domingo, já estamos no culto da manhã e ainda não tem nada para o culto da noite, e o que o Senhor quer fazer? E durante o louvor da manhã, nós ministrando aqui, o Senhor me deu a direção sobre o que deveria ser ministrado no culto da noite. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 15. Nós já ministramos aqui sobre o poder do Senhor nos atrair a um lugar de dependência nele. Hoje, durante a mensagem, a ministração da manhã, o Senhor falava muito sobre será que nós verdadeiramente temos colocado as nossas dependências nele? Será que aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós desejamos viver, a expectativa que nós temos gerado em nós, tem estado baseada nele? Tem estado baseado naquilo que ele tem para nós? E vem das Escrituras no livro de Lucas 15, a partir do verso 11. A palavra ela vai nos dizer, então, verso 11. E disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ao encontro de meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Pode se sentar em nome de Jesus. Sabe, quando nós olhamos as Escrituras, essa é uma palavra muito conhecida. Nós vemos que esse filho, diante daquela condição da qual ele vivia, ele tinha tudo o que ele desejava.
tinha abundância, ele estava ele estava dentro da casa do pai, ele tinha todas as condições favoráveis a ele. E chega um momento onde ele fala assim: olha, pai, eu quero a minha parte, eu estou indo. E o pai vai lá, divide a fazenda entre os filhos e entrega a parte dele. E a palavra vai dizer que ele partiu e foi viver uma vida longe dali, em outra terra, desfrutando de todos os prazeres, de tudo aquilo que ele podia aproveitar naquele momento para satisfazer as vontades dele. E chega um tempo onde o dinheiro acaba, onde a condição favorável que estava com ele acabava, onde os amigos, as pessoas que ele encontrou ali, não estavam mais. E ele sozinho, numa condição talvez de insegurança, de medo, ele pegou e falou assim: olha, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Então, ele cai a memória dele, ele começa a lembrar e ele fala assim: não, olha, na casa de meu pai até os empregados têm fartura. Eu vou voltar, vou falar para o meu pai: olha, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu volto. Nem que for para trabalhar como um dos seus empregados. E assim ele o faz. Sabe, muitas das vezes na nossa caminhada com Cristo, nós já vivemos tantas situações, tantas coisas. E chega um momento onde a gente fala assim: olha, o que eu vivi ou o que eu estou vivendo não dá mais. A expectativa que eu tinha para a realidade da qual eu achava que era boa, eu achava que ia satisfazer as minhas vontades, não dá mais. Os erros que eu cometia, os posicionamentos que eu tomava, não dá mais. E esse jovem, ele caiu em si, em certo momento, ele falou assim: olha, essa realidade não é para mim. Essa realidade não é a qual eu esperava viver. Talvez por um tempo foi prazeroso, por um tempo foi bom, mas não é mais. Eu não tenho mais de onde tirar a alegria de viver, talvez. Eu não tenho mais aquele prazer de falar assim: olha, eu vou permanecer aqui. Porque uma hora os prazeres deixam de ser prazeres. Uma hora os prazeres começam a falar assim: olha, não foi mais suficiente. Muitas das vezes nós vivemos no nosso eu do passado, em nome de Jesus, porque eu creio que todos aqui já foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, amém? Quando éramos do mundo, quando vivíamos uma realidade de pecado, uma realidade onde nada nos bastava, nós buscávamos em tantas coisas, em tantas pessoas, em tantas situações preencher o vazio. E eu entendo assim como esse jovem chegou um tempo e ele fala assim: olha, não dá mais. Tudo que eu vivi até aqui foi bom, mas não foi suficiente. E hoje nós precisamos entender que a paz que excede todo entendimento, a alegria, o amor, a vida que nós buscamos, que muitas das vezes as pessoas têm buscado no mundo lá fora, uma hora passa. E a plenitude daquilo que nós desejamos, daquilo que precisa nos preencher por completo, só está em Jesus. Quando nós cantamos que o seu jugo, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, é sobre nós entendermos: Jesus, olha, eu carreguei por tanto tempo um peso que não era meu. Este jovem, ele tentou, a Bíblia não vai dizer por quanto tempo, mas eu fico imaginando, ele era rico. O pai tinha fazendas, empregados, então ele era rico. A Bíblia não vai falar assim: olha, foram dias, foram semanas. Não, a Bíblia vai falar que por um tempo ele gastou tudo que ele tinha. Não sei quanto tempo durou. Não sei quanto tempo muitas das vezes nós ficamos presos numa condição. Eu falo, até que eu conhecesse Jesus, foram 19 anos, 17 anos. Não, pera. Em nome de Jesus. Eu me batizei com 15 anos. Eu vivia numa vida de pecado. Eu falo que talvez a infância que eu esperava ter me foi roubada aos 8 anos de idade. Não quero falar sobre mim, porque nós estamos aqui para falar do nome de Jesus, mas eu preciso exaltar aquilo que Ele fez na minha vida. Eu preciso engrandecer o nome dEle, porque Ele foi fiel comigo. Ele, ainda que em meio a todos os meus medos, a todos os meus traumas, Ele me encontrou. O seu amor me envolveu e hoje eu estou aqui para a glória e honra do nome dEle. Eu não tenho nada em mim, talvez a sua história tenha sido pior que a minha, não sei. Nós não estamos aqui para medir quem sofreu mais ou quem passou uma infância melhor. Mas nós entendemos que o Senhor, Ele foi fiel e o seu amor se estendeu a todos nós. Independente da vida que você viveu, independente dos processos do qual você passou, Ele foi fiel com você.
Aos 8 anos de idade eu sofri um abuso e esse abuso se durou por cerca de 3 anos. Por 3 anos, os primeiros meses, as primeiras semanas, eu falava assim, mas por que está acontecendo isso? Por que foi eu? Eu vim de um lar meio cristão. Meus pais eram cristãos, se desviaram, mas toda a vida eu pude acompanhar a minha avó. Ela é da Assembleia de Deus e ela, dentro das limitações dela, dentro daquilo que ela acreditava, dentro dos pensamentos dela, ela tinha uma vida de oração. Ela tinha uma vida onde ela ia para a igreja. Ela tinha uma vida onde todos os cultos ela falava assim, olha, vamos comigo. Como eu passava muitos dias na casa dela, então eu estava lá nos cultos da semana, eu estava lá nos domingos dominical, nas escolas bíblicas dominical, eu estava lá nos cultos da noite, então eu ouvia todos os dias constantemente falar do amor de Jesus. Por mais que dentro da minha casa os meus pais fossem divorciados, viam de uma realidade cristã, mas se divorciaram e cada um seguiu o seu caminho. Todos os dias eu ouvia falar de Jesus. Todos os dias, às vezes eu dormia no quarto da minha avó, e minha avó todas as noites ela orava as mesmas coisas. Ela falava assim, Senhor, alcance meu neto Vitor, alcance meu neto Marlon, alcance meu neto Gabriel, e assim ela ia lembrando os nomes. Às vezes ela se confundia, mas ela falava assim, Senhor, o Senhor sabe o nome deles, o Senhor sabe onde eles estão. E todos os dias ela fazia a mesma oração. E até hoje, se eu for na casa dela, antes dela dormir, ela vai fazer a mesma oração. Ela fala, Senhor, alcança eles. Sabe, então, ainda que eu fale, olha, Senhor, eu não tinha uma vida contigo, mas eu conhecia Ele. Eu ouvia falar do nome dEle. E durante todo esse processo da minha infância, eu falo que eu sempre fui para frente. Eu sempre fazia mais do que alguém da minha idade fazia. Enquanto eles estavam lá jogando bola, brincando na rua, eu estava lá fazendo meu almoço, eu estava lá cuidando das roupas do meu irmão. Então desde cedo eu comecei a tomar conta da casa. Eu lembro que enquanto as crianças brincavam, eu chegava da escola, às vezes a vizinha falava assim, Vitor, vem brincar. Você é tão pequeno, você precisa fazer as coisas de criança. Deixa a casa para sua mãe a hora que ela chegar. Mas eu falava assim, não, eu vou ficar lá. E depois que ocorreram os abusos, chegou um tempo onde eu falava assim, não, isso já é normal. Então a pessoa, onde ela pulava o muro, eu comecei a abrir a porta da casa. Eu falava assim, não, pode entrar. E assim foi por anos. E eu a todo momento eu falava assim, Senhor, mas por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está permitindo essas coisas? Chegou um momento onde eu já não questionava mais. Eu falava, Senhor, é essa a realidade, é assim que vai ser. Mas não foi uma realidade fácil. Sabe, não é fácil você passar por esse tipo de processo. Não é fácil a sua mente entender o que está acontecendo. Não é fácil para você olhar e falar assim, olha, e aí? O que eu faço agora? Então, eu entrei num mundo onde eu vivia em prostituição. Não vendia o meu corpo, mas eu me relacionava com diversas pessoas. E por certo tempo eu falava assim, Senhor, o que eu vou esperar? Como vai ser o meu futuro? Será que eu vou ter um futuro? Será que eu vou ter uma família um dia, Jesus? Como que vai ser isso? Mas em todas as oportunidades alguém falava algo sobre Jesus e falava assim, olha, Ele te amou. Eu ainda não questionava Ele falando assim, olha, Senhor, por que o Senhor fez isso? Mas eu falava, algo eu fiz de errado. Será que eu merecia realmente esse amor que falam lá da cruz? Será que essa misericórdia, essa graça se estendeu sobre mim? E foi um processo que aos 14 anos de idade, eu havia me mudado de cidade. Comecei a frequentar uma igreja da qual eu gostava. Eu estava nos cultos e começaram a ministrar acerca do amor de Jesus. Eu confesso que eu não entendia muito exatamente, porque eu falava assim, olha Deus, como que o Senhor faz agora? Eu não tive uma infância boa, por mais de não ter faltado nada, mas muitas das vezes o amor que eu precisava ter naquela época eu não tinha.
Então o amor que eu esperava ter talvez dos meus pais, eu tinha da pessoa que me abusava, porque eram todos os dias. Sabe o que é você viver com uma realidade de todos os dias ter alguém lá batendo no seu portão? Você fala assim, olha, pelo menos essa pessoa se importa comigo de alguma forma, porque ela está aqui. Passa chuva, passa sol, ela está aqui. E essa realidade foi a qual entrou na minha cabeça. E até um dia houve um boato na rua, alguém pensou alguma coisa, imaginou que pudesse estar acontecendo alguma coisa, e houve uma exposição onde se juntaram todo mundo na frente da minha casa e falava assim, o que está acontecendo? O que você fez? Porque alguma coisa eu havia feito. Minha mãe falou assim, fale agora. A pessoa estava lá, a família da pessoa estava lá e toda a vizinhança. Aí eu falei assim, aí ele virou e falou assim, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Aí eu falei assim, não está. E naquele momento, eu tive a certeza do Senhor falando assim, olha, não é o momento, mas essa realidade não é para você. Então, alguns dias depois, essa pessoa se mudou, eu nunca mais o vi. E mudei de cidade, passei a morar com meu pai e comecei a frequentar os cultos numa igreja. Mas sabe, depois daquele momento, você olha e eu falava assim, Senhor, mas em quem que eu posso confiar? Com quem que eu posso conversar, Jesus? Se a única pessoa que eu confiava não está mais lá. Sabe, quando nós estamos de colocar pessoas no lugar que é de Deus, eu havia colocado essa pessoa. Talvez você fale assim, mas como pode isso? Como pode? Eu criava uma expectativa de que essa pessoa se importa comigo. E se ela partiu e me expôs ao ridículo na frente de todas as pessoas que estavam ali aquele dia, para quem que eu posso falar assim, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um abraço. Eu preciso de alguém que fale assim, olha, eu amo você, tá bom? Eu estou aqui, vamos lá, me dá as mãos, vamos juntos. E quando eu fui para esse ministério, havia uma pastora, na época evangelista, ela falou assim, Victor, tem algo diferente com você. Parece que você tem uma muralha onde ninguém acessa nada, onde você está sempre disponível, mas isso não é real. Sabe, você se mostra tão forte, mas você também pode chorar. Você também pode se encontrar num dia onde você fala assim, olha, as coisas não estão legais, eu estou precisando de ajuda. E eu comecei a me envolver com as coisas da igreja, eu comecei a estar lá, se era para limpar, eu estava lá, se era para passar o louvor, eu estava sentado na cadeira, mas eu estava ali. Porque eu estando lá, eu me sentia bem. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu sentia uma presença diferente, eu estava feliz de estar ali. Ainda que o meu coração estivesse empedrado, ainda que os meus muros estivessem altos, eu estava ali, eu sentia algo que me fazia bem. E foram meses assim, meses eu sentado num banco, em todos os ensaios que tinha na igreja. Às vezes, a gente limpava a igreja 2 vezes por semana. A gente tinha 3 cultos na semana, era segunda, quarta, era sexta, terça e quinta nós limpávamos a igreja. Todos os sábados tinha encontro com os jovens, no domingo tinha um culto na manhã e um culto na noite. Meu pai falava assim, filho, mas o que você está fazendo naquela igreja? Olha, é bênção, você tem que ler a palavra, você tem que buscar o Senhor, mas é demais. E eu falava assim, pai, eu não faço nada, deixa eu ir. Pai, eu quero ir para a igreja, simplesmente eu quero ir para a igreja, eu não sei, eu quero estar lá. E nisso o meu irmão começou a me acompanhar, então ele estava em todos os cultos, mas todos os dias meu pai falava assim, por que você está na igreja de novo? Eu não sabia explicar para ele, olha pai, eu amo Jesus, mas eu falava assim, pai, eu gosto de estar lá. Há algo ali que eu gosto de estar, então ele começou a não ficar mais tão bravo. Então todos os dias eu estava na igreja. Eu não sabia falar assim, Jesus, eu preciso que o Senhor me cure, mas eu estava lá falando assim, Jesus, eu te amo. Eu não sabia exatamente o que era amor, mas eu falava assim, Jesus, eu te amo desse jeito. Então eu estou aqui, eu sirvo, eu passo pano, Jesus, eu limpo o altar, o que precisar eu faço. E era incrível que era só limpar a igreja, mas era uma alegria tão grande. Porque a presença de Jesus, ela estava ali. Era o único lugar onde não tinha ninguém falando assim, olha, eu vou apontar o que você fez.
Olha, eu vou te julgar pelo que você passou. Não, mas era só a presença de Jesus que me bastava naquele momento. Houve um momento onde essa mulher, ela sentou, ela falou assim, olha, você não é obrigado a contar o que aconteceu com você. Você não é obrigado a confiar em mim. Mas eu estou aqui e eu falo, eu te amo. Eu te amo. Assim como Jesus me amou, Ele também te ama. E naquele momento foi como se as cadeias que aprisionavam o meu coração começaram a ser quebradas. Porque ela se importou. Sabe, talvez a gente... Eu não sei a sua situação, o que você passou, o que você viveu. Eu por muitos anos nunca recebi, olha, um eu te amo. Ou então era aquele lá, eu te amo, viu? Sabe aquele eu te amo que você fala assim, meu, isso não foi verdadeiro. Isso foi um eu te amo assim como você faria para qualquer outra coisa. Olha, eu te amo, eu amo esse prato de comida. E naquele dia, eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu não tive uma infância muito fácil. Não fui perfeito, mas eu consigo sentir a verdade de Cristo em você. E daquele dia em diante, era todos os dias o Senhor me surpreendia com um amor novo. Não dá para explicar e mensurar como é o amor de Deus. Mas a partir daquele momento Ele começou a liberar o amor de uma forma diferente. Ele começou a mostrar, olha, realmente, eu me importo com você. Olha, ela se importa com você. Até um dia que eu sentei com ela, eu falei assim, olha, eu preciso confessar os meus pecados. E eu falei assim, eu preciso contar o que aconteceu comigo, porque na palavra do Senhor fala que eu preciso confessar o meu pecado para que eu seja curado. Então eu comecei a falar, eu falei assim, olha, eu vivi isso. Eu sofri durante anos abusos e isso me levou a um mundo de prostituição, a um mundo viciado em pornografia e eu não sei o que aconteceu, mas quando eu cheguei aqui, Jesus começou a ministrar de uma forma diferente em mim. Aí ela falou assim, Vitor, vamos orar, vamos fazer um propósito de oração juntos, porque o mesmo Jesus que alcançou a minha vida, Ele pode alcançar a sua por completo. Ele não quer fazer uma obra pela metade, mas Ele quer te trazer novamente para casa, falando assim, olha, você é filho. E sabe, é muito difícil para alguém que não teve um amor verdadeiro de pai e mãe, talvez não na forma como nós esperávamos, virar e falar assim, eu entendo o amor de Jesus por mim. Eu entendo aquele amor lá na cruz. E eu entendia que Jesus era bom, eu entendi o que a palavra dizia, mas eu vivia uma vida presa como se eu fosse servo dele. Como que eu tivesse que o servir todos os dias. Entenda, servir é necessário, mas nós precisamos entender que nós somos filhos amados de Cristo. Nós somos filhos escolhidos para viver uma nova realidade nele. Quando nós olhamos essa passagem do filho pródigo, assim como nós começamos essa ministração, a palavra vai dizer que um filho se foi, decidiu voltar, mas havia um filho na casa. Esse filho ele servia, esse filho ele estava lá à disposição do pai. Mas quando volta o outro filho, o pai fala, filho, eu te aceito de volta. Ele começa a se questionar, olha, mas eu estou aqui na sua casa. Eu nunca recebi uma novilha para comemorar com os meus amigos. Sabe, eu aceitei a Jesus, eu comecei a entender que Ele me amava. Mas eu me coloquei numa situação onde eu tinha que o servir. Não importa o que acontecesse, eu sou obrigado a servir Jesus. E enquanto essa pastora hoje, ela ministrava durante o meu coração, ela falava assim, olha, você é filho do Senhor. Sabe, Ele te ama, Ele te escolheu. Talvez tudo que você viveu, eu não sei o porquê, eu não sei qual que foi a intenção verdadeira que o Senhor tinha, mas olha, Ele te ama, independente das situações. E eu comecei aos poucos entendendo esse amor. Aos poucos entendendo esse amor que não olhava aquilo que eu havia feito, mas todos os dias me chamava para viver uma nova vida. Todos os dias falava assim, olha, é tempo de você se limpar mais. É tempo de você buscar a conhecer mais de mim, porque eu sou a fome que te sacia. Sabe, para quem está mergulhado no pecado, o pecado é bom, muito bom. Só que ele tem um prazo de validade. Você pode ver que as pessoas, elas vão lá, elas se embriagam, passado horas ou minutos depois, elas começam assim, mas e o que mais tem?
O que mais tem depois disso? Porque o prazer passou, o que eu achava que ia suprir passou, e agora? Então eu ia lá, eu me prostituía, mas 5 minutos depois, e aí? O que mudou? Eu ficava cada vez mais triste, cada vez mais sujo, cada vez me colocando numa situação onde eu não mereço, onde eu não posso. E eu falava, Senhor, olha, será que o Senhor me aceita? Porque me aceitar como servo é fácil, eu cumpro, eu sirvo. Aceitar como servo é fácil, eu vou lá, eu limpo a igreja. Me aceitar como servo é fácil, Senhor, eu vou fazer o que precisa ser feito. Mas Ele nos chamou para sermos filhos amados dEle. Sabe, é muito fácil aceitar uma realidade onde você precisa servir, porque você todos os dias é pago para fazer o seu trabalho. Você gostando ou não, você está lá, você cumpre o seu horário. Mas uma vida com Jesus, um relacionamento com Ele não é sobre, Senhor, eu faço porque tem que ser feito. Não, eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu quero servir como um instrumento Teu. Sabe, se você está na igreja só porque você tem a obrigação de estar num culto, ei, queridos, o Senhor não te chamou para viver essa realidade. O Senhor não te chamou para viver uma realidade onde você é obrigado a estar, onde você é obrigado a fazer. Não, mas você faz porque você entende que é para Ele. Você entende o amor dele que se estendeu naquela cruz, porque Ele morreu por mim e por você. Hoje a vida eterna está disponível para nós, porque a entrega foi feita naquela cruz. Ele não morreu lá para que você fosse obrigado a ter que viver uma vida em santidade. Mas não, Ele morreu lá para te mostrar, filho, eu paguei o preço por você. Você não merecia, mas eu morri por você naquela cruz. Porque o preço do pecado é a morte, e nós fomos gerados em pecados. Quando Adão pecou, veio desde ele até nós hoje o peso do pecado. Porém, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele tirou o peso e falou assim, olha, agora você não é mais obrigado a viver preso no pecado. A partir de agora é liberado sobre você uma nova realidade, a realidade de Cristo, do amor que se entregou naquela cruz. E quando, passado alguns meses, eu ainda não havia sido batizado. Então, no final daquele ano de 2014, no dia 14 de novembro de 2014, glória a Deus, eu fui convidado a falar assim, olha, você não quer aceitar verdadeiramente Jesus? E a partir daquele momento, a partir daquele dia, eu falei, Senhor, olha, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. O que passou já foi. Eu quero viver uma nova história com Cristo. Queridos, a caminhada com Cristo não é fácil. É todos os dias eu entender, Senhor, eu não mereço, eu não posso, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para que a Tua presença, o Teu poder, o Teu Espírito Santo me mostre o que há de errado. E todos os dias eu vou melhorar. Sabe, o processo que eu tive que viver não foi fácil. Hoje estar aqui não foi fácil. Hoje ter uma família, ter uma esposa, não foi fácil. Sabe, eu falo que até as pessoas que estiveram comigo, que fizeram parte de toda a minha história, ainda assim algumas ainda falavam assim, mas será mesmo? Será que mudou? Será que verdadeiramente o Senhor transformou? Eu quero te dizer que não, você não precisa se importar com o que as pessoas têm para dizer a seu respeito. Você não precisa se importar com a opinião do que as pessoas acham, o que elas acham, o que o Senhor te disse, o que o Senhor te chamou para viver. Sabe, nós ficamos presos numa condição, o que vão pensar, o que vão falar, não importa, infelizmente não importa. Ai, mas é o meu pai, não importa, mas é o meu marido, não importa também, Jesus. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Porque não foi o seu filho, não foi o seu marido, não foi o seu vizinho, não foi os seus pais que morreram naquela cruz, foi Jesus. Mas é uma posição, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa olhar para nossas adversidades, olhar para o nosso dia a dia e falar, Senhor, eu escolho viver para Cristo. Senhor, eu escolho renunciar às minhas vontades. Eu escolho renunciar aos meus desejos. Eu escolho renunciar aos meus prazeres. Porque eu sei o que o Senhor me prometeu. Eu sei a vida que o Senhor me prometeu. Pai, não é fácil. Não foi fácil para mim.
Eu não sei o processo que você viveu. Eu não sei as renúncias que você teve que ter, mas eu sei que também não foi. Sabe, não dá para medir e falar assim, olha como ele sofreu. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua realidade. Mas o que nós temos em igual é o mesmo Deus que morreu naquela cruz. E o mesmo Deus que liberou a vida sobre mim, Ele liberou a vida sobre você. Ele liberou a vida sobre a tua casa, Ele liberou a vida sobre os seus familiares. Mas você precisa crer nesse amor. Eu demorei para entender e para aceitar esse amor de pai. Mas hoje eu tenho o maior prazer de falar sobre paternidade, de falar sobre esse amor, de falar sobre ser acolhido e recebido por Ele, porque Ele me escolheu. Sabe, eu nunca virei para o Senhor e falei, olha Deus, a culpa é sua de eu estar onde eu estou. Não julgo quem fala, mas eu falo assim, Senhor, tudo aconteceu por algum motivo, eu não entendi o motivo ainda. Mas eu sei que Ele não é o culpado. Talvez as circunstâncias, talvez as pessoas que adentraram no seu ciclo de amizade, talvez as situações pela qual você se deixou levar, talvez os prazeres que chamaram mais atenção aos seus olhos, mas não foi Jesus. Ele não merece receber a culpa pelas escolhas que nós fizemos. Eu fiz uma escolha. Ainda que eu não desejasse, eu fiz uma escolha. Eu poderia ter renunciado. Eu poderia ter todos os dias falado assim, eu não aceito essa realidade. Ah, mas os abusos eram todo dia, não importa, todos os dias. Eu deveria ter continuado falando assim, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Pelo tempo que fosse necessário. Sabe, o Senhor ele teve que restaurar em mim e falar assim, olha filho, você é importante. Olha filho, você é amado. Olha filho, não é fácil, mas você permanece sendo meu filho. O meu amor permanece sobre você. Sabe, talvez nas adversidades do dia a dia a gente tenha se questionado, mas Deus, por quê? Por quê? Porque o Senhor já prometeu, a promessa já foi livrada, por que não aconteceu? Porque eu ainda não consegui ver. Eu não sei te dizer o porquê, queridos, mas o que eu posso te dizer, o Senhor ele é fiel. O que Ele prometeu não volta atrás. Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Então se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A boa obra que Ele começou em você, Ele é fiel para concluir. De glória em glória todos os dias. Sabe, esse filho, quando ele chegou no ápice, ele falou assim, olha, eu não tenho mais dinheiro. Os meus amigos já se foram. Não tenho mais um trabalho, não tenho ninguém à minha volta que me queira por perto. Então ele se lembrou de um pai, onde ele falou assim, olha, eu posso até ser servo, que é suficiente. Eu posso até ser servo porque o servo tem comida. Eu posso até ser servo porque o servo recebe um salário. Então ele vai ao encontro do pai. E continuando a palavra, no versículo 20, e levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo se lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, traze depressa o melhor vestido e vesti-lhe. E põe-lhe um anel em sua mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Quantos podem dar glória a Deus por conta disso? Querido, esse pai estava numa condição. Esse pai nessa condição, quando o filho chega, o filho fala, olha pai, eu pequei contra o Senhor. Eu reconheço o que eu fiz. Não sou digno de ser chamado seu filho, então eu posso ser um dos seus empregados. Então o pai vai lá, o veste com novas vestes, coloca nova sandália nos pés, restitui um anel de autoridade e ainda celebra como o servo, celebra a volta do filho para casa. Sabe, é necessário nós entendermos que
O Senhor ele não nos chamou para viver uma vida de miséria, uma vida presa ao passado. Se nós pararmos para olharmos as Escrituras, todas as pessoas que se encontraram com Jesus, Jesus falava assim: queres ficar são? Você realmente quer ver? Você realmente quer se levantar? Sabe, muitas das vezes nós nos colocamos numa situação onde nós estamos presos no que passou. Nós ainda continuamos numa situação de vítima, mas o que será de mim agora? Ei, Jesus já te chamou para uma nova vida. Se você não está vivendo é porque você não quer. A vida ela já foi liberada sobre você, você precisa se posicionar de forma diferente. Jesus, quando ele pergunta, olha, você quer ficar são? Você tem certeza disso? Porque agora já foi, o que passou, passou. É uma nova realidade. Durante a ministração da manhã, eu falei sobre aquele coxo à porta do templo. Ele pedia esmola, as pessoas levavam ele lá todos os dias. Olha, tem aqui esmola. E ele pedia, e imagina quantas pessoas que ele pedia todos os dias. Então, quando ele encontra Pedro e João, ele fala assim: olha, a gente não tem nada, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Põe-te de pé. É um posicionamento, queridos. Sair de uma realidade de pecado, sair de uma realidade cheia das coisas do mundo, uma realidade onde nós falamos assim: Senhor, eu quero a tua vida. Então, a partir de hoje, eu vivo uma nova vida. Jesus, ele insiste em perguntar. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas por que, Jesus? Não, o cego está indo até você para quê, Jesus? A gente pode parar e falar assim: mas por que você vai abordar essa qualificação? Ele está vindo até você, está clamando, é cego. Impossível que ele quer outra coisa. Mas quando Jesus ele quer que a pessoa reafirme: olha, você tem certeza disso? Porque você não vai ser mais vítima. Você não vai ser mais, o que será de mim, um coitado. Você não vai ter mais aquela condição de, olha, eu estou à porta do templo, eu quero ver o que as pessoas vão me dar. Não. A partir de agora, você vai ser dependente do Senhor e vai viver uma nova realidade. Confiando nele, falando assim: Senhor, o que tu queres de mim? Por isso que quando nós conhecemos a Jesus, nós precisamos entender que esse é o nosso manual. Esse é o nosso alimento. É aqui que nós precisamos buscar forças todos os dias. Voltar os nossos olhos para Jesus. E falar assim: olha, Senhor, eu vivi até ontem pela força dos meus braços. Eu vivi até ontem uma realidade onde eu fazia o que eu achava que era bom. Onde eu caminhava de acordo com aquilo que eu fazia, com aquilo que eu sabia. Mas a partir de agora eu te aceito. Eu volto para a sua casa. O Senhor, por favor, limpe as minhas vestes, coloca as novas sandálias nos meus pés, restitui a autoridade, mas eu quero uma nova realidade. Aquele filho, quando ele volta para casa como filho. É restituída a autoridade de filho, e a partir daquele momento ele passa a exercer junto com o pai o domínio daquele lugar. Nós precisamos entender que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós tomamos uma nova posição diante dele, ele fala assim: o que passou, passou, agora vem. Vem que eu te chamo. Vem que o meu amor se estendeu sobre você para que você recebesse desse amor e caminhasse de acordo com o amor. Caminhasse de acordo com aquilo que eu tenho para você. Será que nós temos entendido aquilo que o Senhor tem falado a nós? Será que nós temos ouvido a voz dele? Será que nós não temos carregado um fardo que não é para ser carregado? Assim como nós ministramos durante o louvor, o jugo e o fardo do Senhor é leve. Tem algo pesando sobre os seus ombros? Você está cansado? Será que quando você aceitou Jesus, será que quando você fala assim: Jesus, tome o controle, você deu a Ele todo o controle de falar: Senhor, olha, eu não sei o que vai ser, mas eu confio em Ti. Senhor, as pessoas não acreditam mais em mim. As pessoas acham que não vão dar certo. As pessoas acham que é um fogo de palha. Nós só conseguimos ouvir a voz do Senhor e permanecer fiel à palavra dEle quando nós somos alimentados por Ele todos os dias. Por isso que nos primeiros anos, enquanto eu fiquei naquele ministério, eu estava na igreja todos os dias. Não estou falando que você é obrigado a estar na igreja, mas eu sabia que da onde eu vim, o que eu fazia, eu precisava buscar ao máximo mais que eu pudesse de Jesus. Tanto que meu pai começava a falar assim para o meu irmão, nós íamos juntos para a igreja. Meu pai falava assim: mas por que vocês estão lá sempre? Por que vocês vão sempre? Não precisa disso.
eu falava assim, pai, eu vou continuar indo. Eu vou continuar indo. Eu vou continuar indo. E eu estava lá. Aí de tanto meu pai falar, meu irmão falava assim, ah não, então tá bom, eu vou uma vez, eu vou no culto, nos 2 cultos. Daqui a pouco desses 2 cultos diminuiu para um culto. Daqui a pouco era uma vez a cada 15 dias. Daqui a pouco era uma vez por mês. E hoje, infelizmente, meu irmão já não faz mais parte da igreja. Nós somos batizados no mesmo dia. Ainda hoje, eu não desisti dele. Eu continuo orando, falando assim, Senhor, o Senhor vai tocar de novo. O Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai curar de novo. Porque Ele é um milagre. Eu sou um milagre. Sabe, a importância de nós entendermos que nós precisamos buscar a Cristo todos os dias. Sabe, há processos que nós passamos porque nós não o conhecemos verdadeiramente. Há atitudes que nós tomamos porque nós não meditamos naquilo que a palavra diz. Sabe, não espere as coisas acontecerem. Não espere a situação ficar boa. Para entender que você precisa depender do Senhor todos os dias. Sabe, é muito pouco falar assim, eu estou no culto 2 vezes na semana. Nós falamos muitas vezes, então vai ficar bitolado agora. É todo dia, mas nossa, como assim? Todos os dias na igreja. Queridos, talvez todos os dias você não consiga estar aqui, mas todos os dias você tem orado ao Senhor. Todos os dias você tem gastado tempo em ler e meditar na palavra dEle. Eu naquela condição, eu não trabalhava, tudo bem, eu ainda não tinha aquela obrigação de, eu vou cumprir um dia de trabalho e ainda assim vou para a igreja. Mas ainda assim foi possível, porque eu por muito tempo ainda lá fazia isso. Mas eu buscava ao máximo, eu falava assim, Senhor, eu preciso. O que tem eu estou indo, se não tinha culto na minha igreja, eu ia em outra. Porque eu entendia que eu precisava do Senhor. Eu entendia que, Senhor, eu não podia me desviar. E como eu ainda era novo, eu precisava conhecer mais e mais dEle. Se eu não tinha sabedoria suficiente, eu não conseguia entender as Escrituras, eu buscava alguém que sabia. E esse tem sido o problema dos dias de hoje. A gente acha que só estar na igreja 2 dias são suficientes. A gente acha que é só assistir uma pregação do YouTube se eu não vim para o culto. Queridos, e o relacionamento com o Senhor? E o relacionamento, a busca todos os dias por Ele? Será que todos os dias Ele tem alimentado o teu espírito? Será que todo dia a sua carne tem sido fortalecida por Ele? Não é fácil uma vida com Cristo. Todos os dias o mundo vem com diversos prazeres. E hoje está cada dia mais atrativo, está cada dia mais liberal, hoje tudo pode. Antes ainda se falava um pouco, mas não, hoje pode tudo. Hoje pode beber, hoje pode fumar, hoje pode sair com várias pessoas. Hoje se pode curtir qualquer tipo de festas. Mas se você sentar 5 minutos para falar com alguém que foi por uma noite e aproveitou o máximo que podia, vai falar assim, olha, não foi suficiente. Olha, foi bom, mas sabe, quero alguma coisa hoje de novo, porque não preencheu. Quando nós aceitamos e reconhecemos esse amor de Jesus, nós somos preenchidos de uma forma completa. Ele não faz pela metade. O Senhor, Ele nunca errou. Você não é um erro. Eu custei a acreditar que eu não era um erro. Eu ouvia das pessoas da minha família assim, mas a sua mãe nunca quis. A sua mãe, ela já tinha um filho e ela sempre quis uma menina. Como ela demorou para descobrir o seu sexo, você já tinha até nome, você se chamaria Amanda. E durante todos os processos que eu passei, eu falava assim, Senhor, mas nem era para mim estar aqui, né? Porque não era para mim nascer. Minha mãe teve 6 abortos, então ela teve 3 filhos e sofreu 3 abortos. Então eu falo assim, talvez era para mim ter sido um desses abortos, que no fim deu certo, mas ela nem me queria. Mas conforme todos os dias eu buscava mais do Senhor, Ele falava assim, olha, você não foi um erro. Você não foi um erro, você foi escolhido por mim desde o ventre, você foi formado por mim. Desde o ventre o meu amor te alcançou. Eu morri naquela cruz por você também. E que nessa noite verdadeiramente você possa entender que o amor do Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã.
Talvez você entrou aqui e fale assim: olha Deus, eu creio que o Senhor é fiel. Eu te sirvo porque eu sou seu servo. Mas nessa noite o que o Senhor quer te trazer à memória é que, olha, você é talvez um improvável, mas o escolhido da parte do Senhor. Talvez as pessoas desacreditem de você, mas há um Deus que acreditou e Ele depositou as expectativas nele, em você. É tempo de você olhar para as Escrituras, olhar para os céus e falar assim: Deus, eu não sei por que eu passei tudo que eu passei. Eu não sei por que eu vivi esses processos. Mas o Senhor me ama. O Senhor me ama e eu escolho te amar também. Eu escolho renunciar também. Eu escolho deixar as minhas vontades. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ainda que você olhe para o seu passado e fale assim: olha Deus, não é fácil. Senhor, eu não sei por que eu passei, mas o Senhor é fiel comigo. Que nós possamos ter um coração disponível a voltar ao Senhor, assim como esse filho. A palavra diz que ele volta para o Pai. Mas antes disso, a palavra vai dizer: e caindo em si. No verso 17, e tornando em si, disse: quantos dos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ele precisou entender, precisou cair a realidade dele, olhar e falar assim: olha, algo aqui não está certo. Senhor, não tem por que eu viver essa vida, não tem por que eu continuar olhando esses prazeres, porque a vida da qual o Senhor me chamou para viver, a vida que o Senhor me chamou para viver, a realidade da qual eu tive, que eu tinha na casa do meu pai, não é de fome, não é de miséria, mas é uma realidade de vida, é uma realidade seguindo a autoridade que há no nome dEle. Que em nome de Jesus você possa entender que nessa noite há uma mesa preparada para os filhos do Senhor. Há uma mesa, há um banquete posto diante de você. O Senhor está lá disposto a te servir, mas você precisa falar: Senhor, eu sou um filho. Senhor, eu aceito sentar à mesa e eu quero dessa comida que vai saciar a minha fome, não só hoje, mas essa comida que vai preencher todo o vazio, toda dúvida, todo medo, toda insegurança. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós não merecíamos o seu amor. Obrigado, Pai, que mesmo eu sendo improvável, o Senhor morreu por mim. Mesmo que em meio a todas as minhas dores, as minhas dúvidas, o Senhor morreu por mim. Talvez você se pergunte: mas quem sou eu? Quem sou eu? O que eu fiz para merecer e você não fez nada? Você não merecia, mas esse amor, o amor de Cristo naquela cruz se estendeu a você. Vamos declarar juntos essa canção e que você possa fazer dela uma oração ao Senhor.